Ela seria enforcada por um crime que não cometeu, até que o último homem que ela esperava, aquele fazendeiro solitário da fronteira, interveio no momento final. Você lembra de um tempo onde a justiça era rápida e cega, onde o peso da opinião pública esmagava a verdade com mais força do que qualquer evidência legal. A vila de São Judas fervia sob o sol inclemente do meio-dia, não apenas com o calor do agosto, mas com a fúria contida de uma multidão sedenta por retribuição. Antes de mergulharmos nessa tragédia, deixe seu like, diga-me nos comentários de qual cidade você está assistindo a esta história dramática e inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desta saga. A forca, improvisada no centro da praça de terra batida, parecia um esqueleto rude, erguido contra o céu azul sem nuvens. Elara subiu os degraus de madeira rangente com uma dignidade que ofendia a multidão, que esperava ver lágrimas ou imploração. Ela tinha 23 anos e ostentava uma beleza que, aos olhos daquele povoado, era a prova final de sua culpa. Beleza demais para uma mulher honesta. Diziam que seu marido, o Sr. Amâncio, um negociante rico e influente, só poderia ter sido derrubado por uma serpente vestida de seda. Ela usava um vestido simples, de linho cinza, limpo, contrastando com o cheiro metálico da poeira e o hálito azedo da multidão. Seus pulsos, atados por uma corda grossa, estavam levemente machucados. O xerife Eurico, um homem grande com um bigode desalinhado e suor escorrendo pela testa, tossiu, pigarreando para dar início à leitura da sentença. O volume de sua voz era quase abafado pelo murmúrio constante debaixo dele, uma cacofonia de inveja, repulsa e satisfação mórbida. Ele leu as acusações. Envenenamento lento do esposo, seguido de conspiração para roubar os bens da família. Elara havia sido julgada em 2 dias. Não houve testemunhas de defesa. A prova irrefutável, segundo a promotoria local, era o simples fato de ela ter se beneficiado da morte do marido, além do testemunho de uma criada que afirmou ter visto Elara manuseando ervas estranhas na cozinha. Elara ergueu o queixo. Os olhos azuis, antes cheios de fogo, agora carregavam o peso de uma resignação profunda. Ela olhou sobre a massa de rostos, procurando talvez um único sinal de empatia, mas encontrou apenas o brilho cruel do julgamento. Sua mãe havia morrido quando ela era criança, e seu pai a abandonara. Ela não tinha família para chorar por ela. Ela estava sozinha, abandonada pelo mundo e pela justiça dos homens. Distante, encostado na parede de taipa da ferraria, com o chapéu de feltro abaixado sobre os olhos, estava Matias, o fazendeiro solitário. Ele não era da vila. Vivia a mais de 4 horas de distância, cultivando sua terra árida e evitando qualquer contato social. Matias tinha a reputação de ser um homem de poucas palavras e de moral inflexível, quase arcaica. Ninguém na vila gostava dele. Ele era um lembrete do que eles não eram. Honesto, autossuficiente e alheio aos seus pequenos dramas. Ele observava a cena com uma imobilidade perturbadora, as mãos grossas e calejadas segurando a aba de seu chapéu. Seu rosto estava oculto na sombra, mas a tensão em seus ombros era visível. Ele parecia uma estátua de bronze, quente e silenciosa, sob o sol. O padre, um jesuíta jovem e nervoso, aproximou-se de Elara, oferecendo a extrema unção. Ele sussurrava as palavras de conforto, mas elas se perdiam na brisa seca. Elara balançou a cabeça levemente. Ela não precisava de perdão dos céus, pois não se sentia culpada. Sua única falha havia sido casar-se com Amâncio, um homem que a asfixiava lentamente com sua crueldade e ganância. Mas isso não era um crime digno de forca. O xerife Eurico fez um gesto para o carrasco. Um homem pequeno e magro, cujo rosto estava coberto por um lenço de algodão sujo. O carrasco avançou com a corda escura e espessa, a ponta com o nó deslizando na palma de sua mão.
O som da corda arrastando na madeira foi o único som que conseguiu furar o silêncio tenso que havia caído sobre a praça. As pessoas prenderam a respiração. Era o momento mais esperado, o ápice da vingança coletiva. Elara fechou os olhos. Sentiu o cheiro de linho novo, o cheiro áspero do sisal da corda. O carrasco passou a alça ao redor de seu pescoço, ajustando-a com uma precisão fria. Estava apertada, mas ainda permitia a respiração. A execução seria rápida. O carrasco puxou o capuz de estopa, cobrindo o rosto de Elara, levando a última luz de seus olhos. Ela podia sentir a sombra pesada e a escuridão imediata. Seu último pensamento foi de incredulidade. A vida que ela havia lutado tanto para manter, mesmo nas piores condições, estava sendo roubada por uma mentira mesquinha. O xerife Eurico levantou a mão pronto para dar o sinal final. Seus lábios estavam secos e ele lambeu-os nervosamente. Um grito agudo de um corvo ecoou sobre a multidão, parecendo um presságio. Foi neste exato instante, quando a mão do xerife começou a cair, que Matias finalmente se moveu. Sua voz, inesperadamente profunda e estrondosa, cortou o silêncio da praça, como um machado em madeira podre. Ele não gritou, ele afirmou: "Parem!" O som viajou pela praça, amplificado pelo choque e pela absoluta falta de expectativa. Todos os olhares se viraram para o ponto de onde o som havia vindo. Matias estava agora parado sob o sol pleno, suas roupas de trabalho cobertas pela poeira da viagem, mas sua postura era a de um juiz, não a de um simples lavrador. Ele não se aproximou, manteve-se a uma distância respeitosa, mas sua presença era avassaladora. O xerife Eurico parou o movimento de sua mão a meio caminho, irritado pela interrupção. A corda ainda estava no pescoço de Elara, o corpo dela tremendo levemente sob o capuz. "Quem ousou interromper a justiça?" Eurico gritou, a voz trêmula de raiva. "Identifique-se!" Matias deu um passo à frente, revelando totalmente seu rosto marcado pelo sol e pela solidão. Ele não parecia nervoso, apenas determinado. "Eu sou Matias da Serra, e a justiça que o senhor está prestes a cometer é uma injustiça vergonhosa, xerife." A multidão começou a murmurar, o volume crescente de indignação. Quem era aquele homem para desafiar a autoridade pública? "Você está bêbado, fazendeiro?" Eurico desceu os degraus da forca, cambaleando em sua pressa. "O que você sabe sobre este caso?" Esta mulher confessou implicitamente sua culpa com seu silêncio e sua falta de decência. "Ela está sendo enforcada pela falta de amigos e não pela falta de verdade, xerife. E eu sei o suficiente." Matias declarou, tirando do bolso interno de seu casaco de algodão um papel dobrado, amarelado pelo tempo e manchado pela sujeira. Ele estendeu o braço, o papel balançando levemente. "Este é um bilhete, escrito pelo próprio Amâncio." O pânico começou a se espalhar em ondas pela plateia. Um bilhete? Escrito pela vítima? O xerife Eurico ficou pálido, a cor esvaindo de seu rosto rechonchudo. Ele havia encerrado o caso rapidamente, movido pela pressão dos amigos de Amâncio e pela ganância de encerrar o assunto. "Você não pode apresentar provas de última hora?" O xerife gaguejou, sua autoridade se esfarelando sob o peso dos olhares curiosos. "Isso é um teatro, é falsificado." Matias caminhou lentamente em direção à forca, ignorando a ordem de parar. Ele estava acostumado à solidão, à distância, e a multidão era irrelevante para ele. Seus passos firmes ecoavam no chão seco. "Leia, xerife, leia em voz alta para que a multidão entenda que eles vieram ver o assassinato de uma mulher inocente e não a aplicação da lei." Matias insistiu, estendendo o papel. O xerife hesitou, mas a pressão dos olhos sobre ele era insuportável. Se ele recusasse ler, Matias poderia ler e transformá-lo em cúmplice de um erro judicial. Com as mãos trêmulas, ele pegou o papel.
desdobrando-o com dificuldade. O pergaminho cheirava a mofo e a terra, guardado por tempo demais. A voz de Eurico, inicialmente forte, falhou ao ler as primeiras linhas. Àqueles que encontrarem esta confissão. A tensão aumentou ao ponto de a praça parecer vibrar. A corda ainda estava no pescoço de Elara, mas a execução havia parado. O carrasco, confuso, tirou o capuz da cabeça de Elara, que piscou contra a luz forte, seus olhos demorando a se ajustar. Ela viu Matias, a figura que ela mal conhecia de vista, o homem que ela nunca esperaria que se importasse, de pé ali, confrontando o mundo por ela. Um fio de esperança tênue e quase doloroso acendeu-se em seu peito. O xerife continuou a ler, sua voz se tornando um murmúrio desesperado, quase inaudível, mas Matias exigiu. Mais alto, xerife, que o povo saiba o caráter do homem que eles estão vingando. Eurico, sob coação moral, ergueu a voz, forçando-se a declarar a traição. O bilhete de Amâncio não era uma confissão de assassinato, mas uma confissão de fraude e suicídio. Amâncio estava falido. Ele havia desviado fundos e estava prestes a ser desmascarado pelas autoridades de outra província. No bilhete, ele detalhava seu plano de simular a própria morte, incriminando Elara, para que ela fosse a principal suspeita, permitindo que ele fugisse sem ser procurado. Eu devo desaparecer. Elara, com sua reputação fria, será o bode expiatório perfeito. Ela será culpada, e assim ganharei tempo. Eu não a matei, mas é melhor que ela pague por mim, pois ela nunca me deu o herdeiro que eu precisava. O xerife leu, as últimas palavras pingando de veneno e egoísmo. A multidão explodiu em caos. Gritos de traição e ultraje varreram a praça. Eles haviam sido enganados. Eles haviam se reunido para celebrar a morte de uma inocente, vítimas da artimanha de um homem que eles pensavam ser honrado. Elara desabou de alívio na plataforma, as pernas cedendo. O carrasco, assustado, apressou-se em soltar as amarras de seu pescoço. — Onde ele está agora? Onde está Amâncio? Perguntou um homem da multidão. Matias respondeu sem hesitar. O bilhete foi encontrado junto ao corpo. Não há um corpo, xerife, mas há o que restou de um homem que falhou em enganar a morte. Matias explicou que encontrou o bilhete semanas antes, numa pequena cabana na divisa de sua propriedade, junto a evidências de que Amâncio, em seu desespero, havia tentado simular o suicídio, mas de alguma forma acabou caindo em um barranco profundo ao tentar fugir de sua própria simulação. Matias havia demorado a processar a informação e a provar que o corpo que encontrara, mutilado e irreconhecível, era de fato de Amâncio e que o bilhete era autêntico, escrito antes da queda fatal. Ele chegou na vila com sua prova no último momento, pois a notícia do enforcamento havia viajado lentamente até sua fazenda isolada. A notícia esmagou a autoridade do xerife Eurico, que agora parecia um fantoche flácido. Ele havia falhado miseravelmente. Elara, libertada da corda, permaneceu na plataforma, olhando para Matias. Ele a salvou. Ele, o homem que mal falava com os vizinhos, atravessou quilômetros de deserto e enfrentou uma multidão para garantir que a verdade, por mais inconveniente que fosse revelada. Matias olhou para ela, e pela primeira vez seus olhos se encontraram, cruzando o vazio e a multidão barulhenta. Não havia satisfação em seu olhar, apenas uma calma profunda e cansada. Ele havia cumprido seu dever. Ele virou-se, preparando-se para retornar à sua solidão, como se nada tivesse acontecido, como se salvar uma vida não fosse nada mais que colher o que havia plantado. Elara sabia que devia algo a ele, não apenas sua vida, mas talvez o único ato de verdadeira bondade que ela já havia recebido de um estranho. Ela desceu da plataforma cambaleante, o linho cinza de seu vestido coberto de poeira, seus pés nus mal tocando o chão. — Matias! Ela chamou, sua voz rouca de desuso e choque. Ele parou, mas não se virou imediatamente.
A multidão ainda zumbia, mas o foco agora estava neles dois. Obrigada, ela disse, a palavra parecendo pequena e inadequada para expressar o milagre que ele havia realizado. Matias finalmente se virou, e sua expressão era ilegível. A verdade é apenas a verdade, senhora. Não me agradeça por cumprir a lei de Deus. Ele fez um aceno de cabeça formal, virando-se para o sol e para o caminho de volta para sua fazenda isolada. Elara viu nele não apenas o seu salvador, mas um enigma, um homem movido por um código interno que o fazia agir contra a natureza mesquinha do mundo. Ela sabia que sua vida acabara de ser salva, mas ela também sabia que estava quebrada e sem lugar para ir. A vila de São Judas, que tentou enforcá-la, jamais a aceitaria de volta. A única direção que restava era seguir o homem que havia lhe dado a chance de viver novamente. Ela começou a segui-lo. Seu passo era incerto, mas sua determinação era absoluta. O caminho era longo, e a poeira que subia de seus pés se misturava à poeira que Matias levantava à frente. Ela não sabia para onde ia, mas sabia que pela primeira vez em muito tempo estava indo para longe da morte e em direção a algo incerto, mas vivo. A poeira fina grudava na garganta de Elara, um lembrete físico da aridez da justiça e da terra que acabara de rejeitá-la. Ela manteve os olhos fixos na ampla e cansada camisa de Matias, a única bússola em seu novo e deserto mapa. O sol do meio-dia castigava a nuca e o cheiro de suor e terra seca era tudo o que existia. Matias andava com uma cadência implacável, seus passos longos e firmes, como se estivesse determinado a deixar São Judas não apenas para trás, mas a apagá-la da memória. Ela teve que apressar o passo para manter a distância respeitosa que ele, sem precisar falar, havia imposto. O silêncio era tão pesado quanto a corda que ela quase sentiu ao redor de seu pescoço horas antes. "Onde pensa que vai, senhora?" A voz dele irrompeu, grossa e grave, sem que ele sequer se virasse. O som era como o rosnado de um animal acostumado à solidão, irritado com a invasão. Elara tropeçou ligeiramente no cascalho, a pergunta a atingindo mais forte do que ela esperava. Ela parou, tentando recuperar o fôlego e a dignidade. O corpo dela doía pela tensão da manhã, e seus pés, protegidos apenas por sapatos finos, protestavam contra o caminho de pedra. "Para longe", ela conseguiu responder, a voz rouca. "Para onde mais eu poderia ir?" Matias parou, finalmente se virando lentamente. Ele a observou de cima a baixo com um olhar que não continha julgamento, mas sim uma análise fria e pragmática. Ele parecia um monumento de pedra, inabalável sob o sol. "Eu cumpri a lei do testemunho. Eu não a convidei para a minha casa", ele declarou, as palavras cortantes como lâminas. Seus olhos castanhos eram profundos, escondendo pensamentos que ela não conseguia decifrar. "Eu sei disso", Elara respondeu, dando um passo à frente, forçando-se a manter a postura. "Mas a verdade é que não sobrou nada para mim lá. Eles tentaram me matar. Minha casa, meu nome, tudo foi queimado e roubado pela desgraça do meu marido e pela credulidade daquela gente. Estou sozinha e endividada, sem um pedaço de pão ou um lugar para deitar." Ele apertou a mandíbula, olhando para a estrada que se estendia infinitamente. Ele sabia que ela falava a verdade. A vila de São Judas, embora pequena e religiosa, era implacável com aqueles que consideravam maculados. "A fazenda é isolada", ele disse, virando-se novamente para caminhar. "Eu não preciso de companhia. Eu não a quero lá. Eu não peço companhia, Matias. Eu peço um dia de trabalho. Eu sou forte", ela insistiu, o desespero injetando força em seus músculos exaustos. "Posso cozinhar, limpar, trabalhar na horta. Eu farei o que for preciso para pagar a gentileza de ter salvo minha vida." A palavra gentileza pareceu fazê-lo cambalear. Ele hesitou. Ele não via seu ato como bondade, mas como obrigação.
O fardo da moralidade era pesado e ele o carregava sozinho. Deixar uma mulher exausta, descalça e recém-salva da forca morrer de inanição na estrada parecia ser uma violação ainda maior do código que ele seguia. Ele acelerou o passo, como se tentasse se afastar da decisão inevitável. "O caminho é longo", ele gritou por cima do ombro. "Se conseguir me acompanhar, conversamos na porteira. Se cair, o problema é seu." Era uma permissão relutante, um teste de resistência. Elara sentiu um pequeno alívio esmagar o peso em seu peito. Ela podia aguentar. Ela já havia suportado a morte. O cansaço era apenas desconforto. Ela ajustou os ombros e começou a marchar novamente, a poeira subindo. O resto da tarde se arrastou em um silêncio extenuante. Eles caminharam por horas, passando de pastos secos para colinas cobertas por uma vegetação mais densa, um sinal de que estavam se aproximando de fontes de água mais permanentes. Ela observava Matias. Sua figura era robusta, mas não rude. Ele era largo nos ombros e se movia com a economia de quem não desperdiçava energia. A barba rala cobria um rosto marcado pelo sol e pela seriedade, e ele usava um chapéu de aba larga que escondia a maior parte de seus olhos. Quando o sol começou a se inclinar, tingindo o céu de tons alaranjados e violetas, Matias finalmente parou em uma nascente estreita, onde um filete de água fria descia das pedras. "Beba", ele ordenou, nem um pedido, nem uma permissão, mas uma constatação. Elara se ajoelhou imediatamente, ignorando a dor nos joelhos, e bebeu a água mais doce que já sentira, lavando a poeira e o gosto de morte de sua boca. Ela usou um pouco da água para lavar o rosto, e quando levantou a cabeça, viu Matias observando-a. Pela primeira vez, ela notou a dor de cabeça que a atingia. Ela estava em trapos. Sua única roupa, um vestido simples de algodão, estava sujo de terra e lágrimas secas. "Não temos tempo para descanso", ele informou, pegando um odre de couro que carregava e enchendo-o. "Se ficarmos aqui, atrairemos atenção. Minha fazenda fica a mais de 1 hora daqui. Não se preocupe comigo", ela disse, levantando-se. "Estou pronta." Matias olhou para os pés dela. Eles estavam vermelhos e começando a inchar. Ela estava tentando esconder o sofrimento, mas ele era um fazendeiro, treinado para ler sinais de fraqueza no gado e na terra. Ele se ajoelhou e tirou da mochila que carregava um pedaço de tecido grosso, quase uma lona, e rasgou-o com força. "Enrole os pés", ele disse, jogando os pedaços para ela. "Não vou andar mais devagar por sua causa." Elara sentiu o rubor em suas faces. Era mais um gesto pragmático do que compassivo, mas o calor de suas mãos agradecidas ao tocar o tecido rústico a encheu de gratidão. Enquanto ela cuidadosamente envolvia os pés, ela ousou perguntar sobre o que a consumia. "Matias, por que fez aquilo? Por que arriscou sua reputação na vila para falar por mim?" Ele colocou a mochila de volta nos ombros e não se apressou em responder. Ele olhou para o horizonte, onde a noite começava a esfriar o ar. Justiça é o pilar que sustenta o mundo. Quando um homem vê a injustiça e se cala, ele se torna cúmplice. O homem que testemunhou contra você, Barnabé, o comerciante de cavalos, era ganancioso. O seu marido devia dinheiro a ele, e ele usou a sua acusação de adultério e a desgraça subsequente como forma de tomar as suas terras. Ele mentiu sobre o que viu. "Como o senhor sabia disso?" ela perguntou, chocada com a precisão de sua inteligência. "Eu conheço Barnabé, e conheço a lei. Eu estudei a lei, não a lei dos homens de São Judas, mas a lei verdadeira, a que está escrita para proteger o inocente." Barnabé fez o juramento na Bíblia sem pestanejar, mas sua mão tremia levemente. "Eu vi e ouvi a forma como ele desviou os olhos do sol. Os mentirosos não suportam a luz." Matias falou sem emoção, como se estivesse recitando um tratado antigo. "Eu não a salvei, Elara.
A verdade a salvou. Eu apenas a apresentei no momento certo. Ele começou a subir o morro íngreme. A revelação atingiu Elara com a força de um soco. Este homem não era apenas um fazendeiro solitário. Ele era um guardião de princípios, um homem de fé rigorosa e observação afiada. Ela tinha sido salva não por sorte, mas por sua atenção minuciosa aos detalhes do caráter humano. A subida foi brutal. O pedaço de lona ajudou, mas o corpo dela estava no limite da exaustão. Finalmente, no topo do morro, Matias apontou para o vale abaixo. "É ali", ele disse. Na escuridão crescente, Elara viu a fazenda. Não era uma propriedade grandiosa. Era uma casa de pedra robusta e baixa, cercada por campos bem cuidados, estábulos e silos. Havia uma ordem espartana em tudo, e uma quietude que parecia absorver o som. Não havia luzes nas janelas, apenas a escuridão absoluta da noite rural. Eles caminharam os últimos metros em absoluto silêncio. Chegando à porteira de madeira maciça, Matias se virou para ela novamente. O pouco de luz que restava no céu iluminava sua silhueta imponente. "O meu nome completo é Matias Valência. Você não me deve nada, nem eu a você. Você está na minha terra agora", ele disse a voz baixa e final. "Amanhã você vai trabalhar para o seu sustento. Eu preciso de ajuda. Você dormirá no celeiro velho. Não quero você na casa principal." A rejeição era clara, mas a aceitação era um milagre. Um lugar para dormir, sob um teto, protegida da noite e dos abutres da vila. Ela assentiu sem palavras, a gratidão embargando sua garganta. Ela sabia que ele a via como uma necessidade temporária, um problema que a moralidade o obrigava a resolver, mas para ela era tudo. Matias abriu a porteira. O cheiro de feno fresco e animais limpos preencheu o ar. Ele apontou para uma estrutura de madeira mais afastada, escura e cheia de sombras. Há feno seco no canto, água no balde ao lado da porta. Não há fogo lá. Use o lampião com parcimônia, ele instruiu, sem suavidade. Ele caminhou em direção ao celeiro principal. "Amanhã às 5 da manhã. Começaremos com o curral. Agora descanse e não faça barulho." Elara caminhou para o celeiro velho. A porta rangeu ligeiramente ao ser aberta. O interior era escuro e cheirava intensamente a palha e terra. Ela acendeu o lampião. A luz amarelada revelou um espaço simples, mas seco e limpo. Havia um monte de feno empilhado que ela imediatamente reconheceu como sua cama. Ela largou o lampião e desabou sobre o feno, o corpo tremendo não apenas de exaustão, mas da descarga de adrenalina que finalmente a estava deixando. A escuridão e o silêncio do celeiro eram opostos ao tumulto e à ameaça constante que ela vivera na vila. Ela fechou os olhos. Finalmente, ela estava segura. Mas a segurança vinha com um preço. A frieza e o isolamento de Matias Valência. Ele era seu salvador, mas também seu juiz. Ele a havia tirado da forca, mas a havia colocado em um purgatório de trabalho e silêncio. Ela pensou no que Matias havia dito sobre a verdade a salvando, e não ele. Mas a verdade precisou de um porta-voz de coragem inabalável para ser ouvida. Ela devia sua vida a este homem enigmático. O som distante dos sinos de gado era o único ruído que quebrava o vasto silêncio da fazenda. Elara se encolheu no feno, sentindo a dureza do solo sob a palha, e pela primeira vez, desde que seu marido a havia traído, ela dormiu sem medo, sonhando com campos de trabalho e com o rosto de Matias, tão austero quanto a paisagem ao redor. Ela sabia que a luta pela sua dignidade apenas começara e que dependeria de cada gota de esforço para provar que merecia o ar que Matias havia insistido que ela continuasse a respirar. Na manhã seguinte, antes mesmo que o sol tocasse o horizonte, a luz fraca da madrugada penetrou pelas frestas da madeira. Um som seco e forte na porta do celeiro a acordou. 5 horas. A voz de Matias ecoou pela madeira.
Não estou pagando por preguiça. Elara saltou do feno, o corpo protestando contra a rigidez da noite. Ela rapidamente amarrou o cabelo, ajeitou o vestido sujo e saiu cambaleando. Matias estava de pé, imponente, segurando um balde e um mancinho. O ar da manhã estava frio, e o cheiro de orvalho misturava-se com o cheiro de esterco. Ele a olhou, avaliando seu estado. Não espere que eu tenha pena de você. O trabalho é honesto e duro. Se você quer ficar, terá que ser a metade de um homem. Eu serei melhor do que um homem, Matias. Ela respondeu, a dignidade forçada em sua voz. Ele não sorriu, mas pareceu aceitar a resposta. Ele a levou para o curral dos bois, que era grande e surpreendentemente limpo. O gado era bem tratado. Ele lhe deu instruções concisas sobre como limpar as baias e onde espalhar o feno fresco. O trabalho era pesado e sujo. O ancinho era quase tão alto quanto ela, mas ela atacou a tarefa com uma fúria silenciosa. Ela não pensava em mais nada além de mover a sujeira e espalhar a palha. A dor nos braços e nas costas era bem-vinda, pois abafava a dor do passado. Matias trabalhava ao lado dela, mas não com ela. Ele reparava a cerca, afiava ferramentas e arrumava os sacos de grãos, movendo-se sempre com propósito. Ele a ignorava, mas a observava. Ele parecia estar medindo a profundidade de sua vontade. O silêncio era interrompido apenas pelo som do trabalho. O arrastar do ancinho, o som rítmico do martelo e o mugido suave dos animais. Por volta das 7 horas, ele fez uma pausa. Coma, ele disse, jogando uma fatia de pão de milho seco e um pedaço de queijo em um pano na direção dela. Elara o pegou no ar, surpresa com o reflexo. Ela comeu rapidamente, faminta, sentada em um tronco. Matias comeu o mesmo, encostado em um pilar de madeira, sem tirar os olhos dela. Você tem força. Isso é bom, ele admitiu, limpando a boca com as costas da mão. É tudo o que me resta, ela disse. Mentira, Matias rebateu, fixando seus olhos nela. Você tem a sua verdade, e isso é mais valioso do que qualquer força física. Ele não esperou por uma resposta. Ele se levantou e apontou para o campo de irrigação. O sol já estava subindo alto, prometendo um dia quente. A manhã havia passado, e o alívio que Elara sentia por estar viva dava lugar à necessidade brutal de provar que merecia a segunda chance que lhe havia sido dada. O trabalho era sua única oração, sua única defesa contra o homem austero que a observava de perto, esperando pelo primeiro sinal de que ela falharia. Ela se levantou, limpou a poeira das mãos e seguiu-o para a próxima tarefa. A fazenda de Matias era um refúgio, mas também era uma prisão de trabalho forçado e silêncio. Ela tinha que florescer nessa aridez, ou seria enviada de volta à poeira da estrada. Ela seria enforcada injustamente, acreditando que a morte seria seu fim, até que o fazendeiro solitário a salvou, revelando que o verdadeiro julgamento começava no silêncio da fazenda. Você lembra de um tempo em que a justiça parecia uma piada cruel e a bondade era a mercadoria mais rara do sertão, onde a vida de uma mulher dependia do capricho de um homem ferido? Se você está aqui buscando histórias de redenção e força que desafiam o destino, aperte o like agora. Comente de qual cidade está assistindo para sabermos onde essa história ressoa. E inscreva-se no canal para não perder o desenrolar desse destino forjado na poeira. A poeira fina do campo subia com o primeiro movimento das enxadas. Matias a colocou na linha de irrigação, a tarefa mais extenuante sob o sol do meio-dia. Ele exigia que as valas fossem cavadas em profundidade uniforme, os ombros de Elara queimando enquanto o cabo da ferramenta lhe rasgava as palmas das mãos. Ela não reclamou. Sentia o gosto metálico do esforço na boca, mas o odor da terra molhada, misturado ao cheiro ácido do suor, era a fragrância da liberdade. A fazenda de Matias cheirava a feno seco,
gado e terra recém-revolvida, um cheiro honesto que limpava o fedor de mentira e medo que ela carregava da cidade. Matias ficava a poucos metros consertando uma cerca velha, fingindo ignorá-la. Mas os olhos dele a seguiam, calculando cada movimento, observando a firmeza com que ela cravava a enxada no solo duro. Ele esperava a fraqueza, o choro, o pedido para parar. Mas Elara havia passado da exaustão para um estado de fúria controlada, onde cada golpe na terra era um golpe contra o carrasco que a esperava na cidade. "Você é mais dura do que parece", ele comentou, sem olhar para ela, enquanto apertava um arame farpado. "A vida faz isso", ela respondeu, ofegante, limpando o suor da testa com o antebraço. "A vida só faz o que permitimos que ela faça", ele corrigiu, virando-se para encará-la, o rosto inexpressivo sob a sombra do chapéu de abas largas. "Se você parar agora, a vida te levará de volta ao lugar onde ela te encontrou. E lá não há fazenda para te abrigar." O silêncio deles era pontuado apenas pelo trabalho e pelo canto estridente de pássaros que pareciam zombar da sua miséria. Quando o sol começou a cair, tingindo o céu de tons de laranja queimado e violeta profundo, Elara havia cavado uma extensão surpreendente. Suas costas protestavam, os músculos tremiam, mas a satisfação de ver a água escorrer perfeitamente pela vala era um triunfo pequeno e particular. No jantar, o silêncio era a regra de ouro. Ela comia o ensopado de feijão e carne seca que ele preparava, sentado à mesa de madeira rústica. Matias nunca perguntava sobre seu passado. Ele falava apenas sobre a fazenda, as chuvas necessárias, a qualidade do solo, tratando-a como um empregado comum, ignorando a espada da morte que pendia sobre sua cabeça. "Por que você faz isso?" Elara ousou perguntar, após vários dias, enquanto Matias afiava uma faca perto do fogo. O som do metal contra a pedra de amolar era o único ruído além do crepitar da lenha. "Fazer o quê? Me manter aqui, me dar trabalho. Você não confia em mim." Ele parou de afiar. O som do metal silenciou abruptamente, deixando o som do fogo parecer alto. Ele levantou os olhos, que refletiam a luz da fogueira de forma dourada e perigosa. "Confiança é para os ingênuos. Eu vi o relatório do xerife. Você roubou gado e matou um homem." O sangue de Elara gelou. O cheiro de metal quente da lâmina pareceu intensificar-se. Ela esperava que ele a acusasse em um ataque de raiva, mas a forma direta e fria com que ele jogou a verdade forjada em seu colo a desarmou. "Você sabe que é mentira", ela sussurrou, a voz tensa e trêmula. "Eu sei que você diz que é mentira. O que importa é que a cidade inteira acredita nisso, e se eu te soltar, o xerife volta. Eu te mantenho aqui porque você é útil, e porque eu não acredito em condenações fáceis." Ele voltou a afiar a lâmina com um som seco e constante, como se aquela conversa não fosse mais importante do que afiar o aço. "Aqui, você é minha prisioneira do trabalho. Você se sustenta. Na cidade, você é apenas um fardo." A honestidade brutal dele era dolorosa, mas estranhamente reconfortante. Ela não precisava de simpatia. Precisava de sobrevivência. Uma semana se transformou em duas, e duas em um mês inteiro. Elara estava mais forte, a pele mais grossa, o rosto bronzeado. Ela aprendeu a acordar com o canto dos galos, a lidar com as cabras, a separar o grão bom do ruim. Ela memorizou a rotina da fazenda, a posição do sol, os sinais de mudança no tempo. A tensão entre ela e Matias não desaparecia, mas se transformava em um respeito mútuo, silencioso e baseado na capacidade de resistir. Um dia, enquanto procurava ferramentas na parte mais isolada do terreno, perto de um pequeno bosque de acácias, ela encontrou Matias parado. Ele estava de costas, imóvel, olhando para um túmulo de pedra simples coberto de musgo. Não havia nome esculpido, apenas uma cruz de madeira gasta e torta fincada na terra. Ele percebeu sua presença, mas não se moveu.
O silêncio dele era diferente, não de austeridade, mas de luto profundo, quase palpável no ar pesado da manhã. Quem é? Ela perguntou baixinho, cautelosa, sentindo que havia invadido um santuário. Matias suspirou, um som rouco que parecia carregar o peso de anos. A mulher que eu amei, ele disse, a voz quase inaudível, baixa como um sussurro ao vento. E o filho, que nunca vi nascer. A cidade disse que foi um acidente. Eu sei que foi negligência. Ele se virou e pela primeira vez, Elara viu a fenda em sua armadura. Seus olhos, usualmente duros como granito, estavam marejados de uma dor antiga que ele lutava para reprimir. Eles sempre buscam o culpado mais fácil, ele continuou, olhando para a fazenda que eles haviam reconstruído com trabalho duro. A diferença entre eu e você é que eu não tinha um laço no pescoço, mas éramos ambos vítimas da mesma justiça cega e preguiçosa. Essa revelação mudou tudo. Elara percebeu que Matias não a salvara por bondade abstrata, mas por solidariedade silenciosa contra um sistema que lhe havia roubado algo vital e insubstituível. A fazenda não era apenas um esconderijo. Era um mausoléu de esperanças perdidas, onde dois destroços tentavam juntar os cacos sob o sol implacável. Eles compartilhavam o mesmo tipo de cicatriz, o que explicava o porquê de ele tolerar a presença dela. Ele a via como uma extensão de sua própria injustiça. Matias limpou a garganta, voltando rapidamente à sua postura habitual, como se a revelação nunca tivesse acontecido. Não perca tempo, ele disse. O gado está faminto e a cerca precisa ser terminada antes que a chuva chegue. Elara hesitou por um momento, antes de obedecer. Ela absorveu a informação, vendo-o sob uma nova luz. Ele não era apenas um fazendeiro austero, era um guardião de luto. Os dias seguintes foram marcados por uma nova dinâmica. O trabalho continuava árduo, mas a presença dele não parecia mais uma vigilância, e sim uma convivência forçada por um destino comum. Ele começou a dar-lhe pequenas instruções de gerenciamento, a ensinar-lhe a ler o tempo pelas nuvens e a diferenciar o som do vento que anunciava a tempestade. Ela aprendia vorazmente, sabendo que cada pedaço de conhecimento era uma ferramenta para a sua sobrevivência, caso tivesse que fugir novamente. Uma noite, enquanto jantavam, o lampião a óleo na mesa tremulava, lançando sombras longas pelas paredes de barro. Matias estava especialmente silencioso, fitando o vazio. O xerife esteve por aqui, ele disse finalmente. Ele não olhava para Elara, mas para o feijão em seu prato. O corpo de Elara enrijeceu, ela mal podia respirar. Depois de semanas de falsa segurança, o pânico ameaçava retornar. O que ele queria? Ele estava atrás de um cavalo roubado na próxima vila. Mas ele me perguntou sobre você, sobre a foragida. Ele disse que há cartazes novos. Matias finalmente levantou a cabeça. Seu olhar era firme e frio. Eu disse a ele que não via ninguém por essas bandas, a não ser os meus empregados contratados há anos. Mas ele tem bons olhos. O xerife é um homem persistente, Elara disse, a voz quase inaudível. Não mais persistente do que eu, Matias replicou voltando a comer. Mas essa fazenda não é impenetrável. Ele se levantou e foi até um armário de madeira que Elara nunca tinha visto aberto. De dentro, ele tirou um rifle de repetição Winchester, que brilhou sinistramente à luz do lampião. Ele colocou a arma na mesa. Você sabe usá-lo? Elara engoliu em seco. Ela balançou a cabeça negativamente. Ele suspirou, um ruído impaciente. Ótimo. Agora você vai aprender. Porque se você tiver que se defender ou defender esta terra, você não vai esperar que eu o faça por você. Sua vida depende disso. A minha, agora também. Aquele momento foi o ponto de inflexão. Não era apenas trabalho físico que Matias exigia, mas o desenvolvimento de uma nova capacidade de luta e defesa. Ele estava, de forma desajeitada,
investindo na sobrevivência dela. A lição de tiro começou na manhã seguinte, no campo aberto, e o som dos disparos ecoou pela solidão do sertão, anunciando que a fugitiva não era mais uma presa fácil, mas alguém que estava aprendendo a morder de volta. Ela sentiu o cheiro acre da pólvora e o recuo violento da arma em seu ombro, e percebeu que a verdadeira liberdade viria não da fuga, mas da capacidade de encarar o perigo de frente, com uma arma na mão e a verdade no coração. Matias, de repente, não era mais seu carcereiro, mas seu treinador, e ela estava pronta para a guerra. O sol estava escaldante e a mira era difícil. Ela errou os primeiros 10 disparos no alvo improvisado, uma lata de ferro enferrujada. Concentre-se, Matias instruiu, sua voz baixa e firme ao seu lado. A arma não vai atirar por você. Você precisa querer que o tiro acerte. Ela fechou os olhos por um instante, respirando fundo o cheiro da terra seca. Abriu-os, ajustou a respiração, alinhou a mira, sentindo o peso do rifle como uma extensão de seu próprio corpo, e apertou o gatilho com determinação. O impacto ensurdecedor. A lata estilhaçou. Matias não a elogiou. Ele apenas acenou com a cabeça. Um começo, ele murmurou. Mas lembre-se, Elara, se atirar em alguém, não erre. Um tiro de advertência é um convite para a sua morte. O treino se intensificou, misturando-se às tarefas diárias. Os músculos dela, já fortes pelo trabalho braçal, ganharam precisão e resistência. Ela aprendeu a recarregar rapidamente, a se mover sem fazer barulho na mata, a vigiar as estradas que levavam à fazenda. Matias lhe mostrou rotas de fuga secretas, explicou os pontos cegos do terreno e revelou a localização de um pequeno esconderijo de provisões que ele havia mantido por anos, como se esperasse por um dia de colapso total. Por que você tem isso? Ela perguntou sobre o esconderijo. Para emergências, ele respondeu. E agora, você é a minha emergência mais importante. A tensão sexual que sempre pairava no ar da casa, abafada pela urgência da sobrevivência e pela dor de Matias, começou a mudar. Os olhares dele se cruzavam mais demoradamente na escuridão da noite. Ela o via sem camisa, trabalhando no curral, e o via lendo livros de fazenda sob a luz fraca. Ele a via se banhando no riacho, mantendo uma distância respeitosa, mas sempre alerta. Havia uma intimidade nascida do perigo e da dependência mútua. Uma noite, uma tempestade se abateu sobre a fazenda. O vento assobiava como um espírito faminto e a chuva caía em torrentes, ameaçando derrubar as frágeis estruturas. Eles estavam sozinhos na cabana. O som da chuva no telhado de zinco era ensurdecedor. Elara estava sentada perto do fogo, tentando remendar uma calça rasgada. Matias estava na porta, observando o céu. O tempo não está ajudando, ele disse. Precisamos que as cercas aguentem. Ela se levantou. Posso ajudar a reforçar. Você vai se molhar, ele respondeu. A essa altura, Matias, o que é um pouco de água? Eles trabalharam sob o temporal, os relâmpagos iluminando a cena com flashes azuis e brancos, transformando a fazenda em um palco dramático. Eles empurraram pilares, ataram cordas e trabalharam em sincronia, seus corpos roçando-se no esforço, a água fria escorrendo por suas roupas e cabelos. Quando voltaram para a cabana, estavam encharcados e exaustos. Matias acendeu a fogueira. Elara tirou as roupas molhadas, envolvendo-se em um cobertor grosso que ele lhe deu. Ele fez o mesmo, sentando-se nu da cintura para cima, o calor do fogo ressaltando os músculos fortes de seus braços e peito. Eles ficaram ali, no silêncio que só a exaustão e o barulho da chuva permitem, o fogo crepitando no centro. O olhar de Matias demorou-se em Elara, na fragilidade dela envolta no cobertor e na força que ele sabia que existia sob a pele. Eu não posso te perder, ele disse, sua voz rouca, sem a aspereza habitual.
Elara sabia que ele não estava falando do gado ou da fazenda. Eu estou aqui, ela respondeu. Por agora. Ele se aproximou lentamente, estendendo a mão para tocar o rosto dela. Sua palma era áspera pelo trabalho, mas o toque era de uma ternura inesperada. Ele acariciou sua bochecha, traçando a linha de suor e fuligem. Eu preciso saber, Matias sussurrou. O que realmente aconteceu com aquele homem? A tempestade parecia esperar pela resposta. O relâmpago brilhou forte, iluminando o medo nos olhos de Elara. Ela sabia que essa era a última barreira entre eles. A verdade não estava apenas em jogo, estava sendo exigida não pelo xerife, mas pelo homem que se arriscava a ser seu salvador. Eu nunca o matei, Matias, mas eu o vi morrer, e eu sei quem o fez. Era o meu marido, e ele me incriminou. O motivo não foi o gado, foi porque eu ia fugir. Ele me amarrou e me deixou para ser encontrada com a arma. Eu fugi da prisão porque eu não aguento mais ter a vida roubada por homens fracos. Matias recolheu a mão. Ele olhou para o fogo, processando. A história era mais suja do que o relatório do xerife sugeria. Era sobre traição, covardia e a coragem desesperada de uma mulher. Ele não disse nada por um longo tempo, apenas ouvindo a chuva. Então, ele se virou para ela novamente, seus olhos brilhando com uma nova compreensão. Ele não podia te matar, ele disse, referindo-se ao marido, mas ele te condenou. Elara apenas acenou, lágrimas escorrendo pelo rosto, misturando-se à água da chuva que ainda estava em seu cabelo. Eu nunca mais vou deixar um homem me condenar, ela prometeu, a voz cheia de resolução. Matias se inclinou, e naquele momento íntimo, envolto pelo rugido da tempestade e pelo calor do fogo, ele a beijou. Não foi um beijo de paixão avassaladora, mas um pacto silencioso de aliança, um reconhecimento de que, naquele pedaço isolado de terra, eles eram a única família um do outro. Era um beijo salgado, úmido e desesperado. Um beijo que selava o destino de dois náufragos que haviam encontrado um porto seguro no meio da tormenta. Quando ele se afastou, seus olhos se encontraram na penumbra. O perigo não havia desaparecido, mas o medo havia sido substituído por uma força mútua. Aquele beijo era a prova de que a fazenda não era apenas um esconderijo, mas o lugar onde a vida de Elara renasceria, não como vítima, mas como combatente ao lado do fazendeiro solitário. Ela sentia que a cada dia que passava, o xerife perdia terreno e ela ganhava um propósito mais profundo do que apenas fugir da forca. Ela tinha que lutar não só pela sua vida, mas pela honra daquela nova aliança, selada sob a fúria dos céus. A noite avançou e a tempestade começou a se acalmar, diminuindo para uma garoa suave. Eles se deitaram lado a lado, o calor do fogo aconchegante. Elara sabia que a paz era temporária. O xerife voltaria, mas agora ela não estava mais sozinha esperando pela morte. Ela estava se preparando para a guerra. Ao acordar, Matias já havia se levantado e estava na cozinha preparando café. O cheiro forte e reconfortante preencheu a cabana. O sol estava nascendo, limpando a umidade da tempestade. Ela viu o rifle Winchester encostado na parede, e a lembrança da noite anterior não era um sonho, mas uma realidade recém-conquistada. O café está pronto, ele disse, sem se virar. Elara se levantou, sentindo-se estranhamente leve, apesar do cansaço. Ela vestiu suas roupas secas, que cheiravam a fumaça e limpeza. Eles tomaram café em silêncio. Matias estava de volta à sua rotina, planejando o trabalho do dia. Ele precisava reconstruir uma parte da cerca que a tempestade havia derrubado. Elara se sentiu pronta para enfrentar não apenas a cerca, mas qualquer ameaça que viesse da cidade. No entanto, o silêncio da manhã foi quebrado por um som que não pertencia à fazenda. O som de cascos de cavalos se aproximando rapidamente, vindo da estrada principal. Matias e Elara se entreolharam. O café foi deixado intocado. Em um instante, Matias pegou o rifle. Fique perto da porta.
Se eles entrarem, você não hesite, ele instruiu, sua voz baixa e urgente. Elara correu para a janela, espiando pela fresta. Não era apenas o xerife, eram 4 homens armados, montados em cavalos grandes e bem cuidados. O sol da manhã refletia no distintivo do xerife, que parecia brilhar como uma ameaça. Eles haviam encontrado a fazenda, e desta vez não estavam apenas procurando por um cavalo roubado. A caça havia chegado ao seu ápice. Matias posicionou-se perto da porta, a respiração lenta e controlada. Ele acenou para que Elara pegasse a sua arma. Ela obedeceu, sentindo o peso frio do aço em suas mãos. O som dos cascos parou abruptamente bem em frente à casa. «Xerife, o que traz o senhor a uma visita tão matinal?» Matias gritou, a voz grave e autoritária, sem abrir a porta. «Sabemos que você está escondendo a mulher, Matias». A voz do xerife era alta e carregada de impaciência. «Eu lhe dei a chance de se manter fora disso. Entregue-a agora, ou as consequências serão suas». Matias olhou para Elara. Não havia mais tempo para estratégias. O momento da verdade havia chegado. Ele deu um passo para trás, destrancando a porta. A batalha final não seria na cidade, mas ali, no coração da fazenda solitária, onde uma mulher injustamente condenada e um fazendeiro solitário se levantariam contra a lei. Ela seria enforcada injustamente, e o xerife estava ali para garantir que a lei fosse cumprida. Mas Matias estava disposto a pagar o preço da própria vida pela liberdade dela. Você lembra de um tempo em que a justiça não era cega, mas apenas comprada, quando o medo e o poder se curvavam à verdade que estava prestes a ser silenciada? Se você está acompanhando esta saga de coragem e redenção, deixe o seu like, comente de qual cidade você está assistindo para sabermos onde nossa história está chegando. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a conclusão desta jornada. Matias não hesitou. Ele abriu a porta com um puxão rápido, expondo-se à luz ofuscante da manhã e aos 4 homens montados. O cheiro de suor, couro velho e pólvora não queimada flutuava no ar frio. Ele estava desarmado à primeira vista, os braços pendurados casualmente ao lado do corpo, mas os olhos de aço fixavam o xerife com uma calma impressionante. «Estou aqui. O que o senhor precisa?» Matias perguntou, a voz grave cortando o silêncio. O xerife, um homem corpulento com um bigode desalinhado e um olhar de superioridade, sorriu com satisfação. «Você é um homem tolo, Matias. A lealdade a uma fugitiva condenada nunca vale a pena. Onde está a mulher?» Elara estava logo atrás, parada na escuridão da soleira, a espingarda pesada tremendo levemente em suas mãos. Matias sabia que a exposição dela naquele momento significaria um tiroteio imediato e fatal. «Ela não está aqui, xerife». Matias mentiu com facilidade. «Eu disse que não confio na sua palavra, e se a lei decidiu que ela é culpada, não cabe a mim mudar isso. Mas também não cabe a mim fazer o seu trabalho». Os homens do xerife desceram dos cavalos em sincronia, o som do couro rangendo e botas batendo na terra seca. Eles formavam um semicírculo ameaçador. «Poupe o teatro, Matias. Eu vi o cavalo dela, o seu cavalo puxado no cercado. E você é o único vizinho numa distância de 50 milhas. Nós vamos entrar e pegá-la. Você não pode fazer isso», Matias disse, dando um passo adiante, forçando o xerife a olhar para cima. «Esta é propriedade privada. Você não tem um mandado para a busca». O xerife riu, um som áspero e seco que parecia ecoar a aridez do deserto. «Justiça para condenados não requer formalidades, Matias. A lei de emergência me dá o direito de capturar um criminoso onde ele for encontrado. Xerife, eu avisei. Não a force a se defender, ou force a mim a defendê-la». O xerife perdeu a paciência, movendo-se rapidamente em direção à porta. Um dos homens armados levantou o rifle, apontando diretamente para o peito de Matias. «Parem!» O grito veio de dentro, agudo e cheio de desespero, mas também de uma nova força. Elara deu um passo para a luz. Ela não estava mais vestida com os farrapos da prisão.
Estava com a camisa de flanela de Matias e calças de lona, as roupas de trabalho que lhe davam uma aparência de dignidade e propósito. A espingarda estava erguida, mas ela não apontava para ninguém. Ela a segurava de forma horizontal, como um símbolo de resistência. Eu estou aqui, xerife, mas se você der mais um passo em direção a esta casa, eu vou atirar. E não em você, ela disse, direcionando o olhar para o capanga mais próximo do xerife, aquele que parecia mais ansioso por sangue. Eu nunca feri um homem, mas eu sei que vou ser enforcada de qualquer maneira. O que eu tenho a perder? A ameaça era real, fria e lógica. O xerife parou, surpreso com a audácia. Eles esperavam encontrar uma mulher fraca e desesperada, não alguém que havia reencontrado a sua coragem. Elara, baixe a arma, o xerife ordenou, tentando recuperar o controle da situação. Você está complicando tudo. Você só está cavando um buraco mais fundo para este pobre fazendeiro. Matias virou a cabeça o suficiente para olhá-la. O seu rosto estava pálido sob a sujeira, mas os seus olhos brilhavam com determinação. Ele não estava desapontado com o seu ato, mas orgulhoso. Você não vai me levar, xerife, Elara continuou, a voz ligeiramente embargada, não sem antes ouvir o que Matias descobriu. O xerife zombou. Este fazendeiro? O que ele sabe além de arar a terra? Ele sabe que há uma testemunha. Matias interveio dando um passo lateral, posicionando-se para cobrir Elara se necessário. Ele sabe que o corpo nunca foi encontrado e que o único motivo para ela ter sido condenada foi o testemunho comprado do capataz do seu marido. E ele sabe que o verdadeiro testamento não estava na delegacia, mas sim escondido no escritório do seu advogado. Um silêncio pesado caiu sobre a fazenda. Os homens armados se entreolharam, incertos. O xerife ficou rígido, a sua expressão de confiança rachando. Matias havia tocado num nervo sensível. A história de Elara havia se espalhado e a suspeita de que a sua condenação fosse forjada para que o viúvo controlasse as terras era um sussurro comum. Isso é mentira. O xerife gritou, a voz alta e tremendo, tentando abafar qualquer dúvida que pudesse surgir nas mentes dos seus homens. Prenda a mulher, agora! Os dois capangas mais próximos avançaram. Matias agiu com a velocidade surpreendente de um homem que passa a vida realizando trabalho físico. Ele não sacou uma arma. Em vez disso, ele empurrou o seu peso contra o capanga que apontava o rifle para ele, desequilibrando-o. O capanga caiu para o lado com um grito de surpresa. O rifle disparando um tiro inofensivo para o céu. Ao mesmo tempo, Matias girou e pegou a alavanca de metal que usava para fechar o portão do curral, que estava estrategicamente encostada na parede. Elara viu a distração e usou-a. Ela recuou um passo, apontou a espingarda para o chão entre os outros dois homens e disparou. O som foi ensurdecedor. O estrondo ensopou o ar, levantando uma nuvem de poeira e pequenos seixos. A fumaça da pólvora envolveu o pátio. Os cavalos relincharam e se debateram, puxando as rédeas. Os capangas do xerife, atordoados pela poeira e pelo barulho inesperado, recuaram. Matias se posicionou na frente de Elara, segurando a alavanca como um porrete. Eu não quero matá-los, xerife, mas esta briga não terminará com a minha rendição. O xerife, com a poeira nos olhos e a raiva no rosto, percebeu que a situação havia saído do controle. Ele não havia previsto resistência tão coordenada e ousada, especialmente vinda de uma mulher. Ele havia trazido capangas, não soldados. Ele apontou o dedo para Matias, o rosto vermelho. Você vai pagar caro por esta obstrução, fazendeiro. Talvez eu pague, Matias respondeu, a respiração pesada. Mas não hoje, e não da maneira que você espera. O que você fará? Atirar em nós e depois ter que inventar uma história sobre como 4 de seus homens não conseguiram capturar uma única mulher e um fazendeiro? O xerife olhou para os seus homens, que agora estavam mais preocupados em controlar os cavalos agitados do que em invadir a casa.
Eles haviam perdido o elemento surpresa e a superioridade moral. Nós voltaremos, Matias, o xerife prometeu com um rosnado, montando apressadamente o seu cavalo. E quando eu voltar, trarei a milícia. E quando você voltar, o meu advogado estará esperando. Matias retrucou, um blefe ousado, pois ele não tinha advogado. Eu lhe dou 24 horas para conseguir um mandado legal. Ou eu irei à capital do estado e farei uma petição por interferência federal. O xerife hesitou por um momento. A ameaça da intervenção federal sendo o único ponto que o fazia pensar 2 vezes. Ele sabia que a acusação contra Elara era fraca, e se alguém com poder começasse a investigar a fundo, toda a sua rede de corrupção desmoronaria. Ele virou o cavalo com um puxão violento nas rédeas e disparou para longe, seguido pelos seus homens, deixando para trás apenas a poeira e o silêncio repentino. Quando o som dos cascos desapareceu no horizonte, Matias soltou a alavanca de metal e deu meia volta para encarar Elara. Ela estava parada, o rosto coberto de fuligem, a arma ainda ligeiramente erguida, os joelhos tremendo. Eu não acredito que você atirou, Matias sussurrou, uma ponta de admiração na voz. Eu não atirei neles, ela respondeu, a voz fraca, mas firme. Eu só precisava assustá-los. Eu não queria machucar ninguém. Matias estendeu a mão e pegou a arma dela, encostando-a com cuidado na parede. Ele a abraçou firmemente, sentindo o tremor dela contra o seu peito. O cheiro de pólvora era forte, mas era um cheiro de vitória. Você é a mulher mais corajosa que eu já conheci, Elara. A coragem de Matias havia sido o escudo, mas a audácia de Elara havia sido a faísca que os salvara. Eles haviam ganhado tempo, mas a batalha estava longe de terminar. A realidade era que a mentira do advogado sobre a espera pela milícia só lhes daria 24 horas, talvez menos. Eles não podiam mais ficar na fazenda. O refúgio havia se tornado uma armadilha. Eles haviam quebrado a lei e agora seriam caçados com toda a força do Estado. Matias olhou ao redor, para a vida simples que ele tanto amava. Era hora de deixar tudo para trás e enfrentar o desconhecimento. A única coisa mais importante do que aquela terra era a vida que ele havia jurado proteger. Nós temos que ir, Elara. Agora. Eles se separaram, a urgência substituindo o alívio. Matias correu para o celeiro, preparando o único cavalo de sela que possuía e carregando suprimentos essenciais: água, comida seca, cobertores. Elara, com a mesma rapidez, pegou o mapa desgastado que Matias guardava, traçando uma rota de fuga pelas montanhas que circundavam a propriedade. Não era um caminho fácil, mas era a única rota que os tiraria da jurisdição imediata do xerife. Quando Matias voltou para a casa, ela já havia escrito um bilhete curto e direto para a cidade, usando a única tinta e pena que ele possuía. O que você está fazendo? Estou enviando uma mensagem. Preciso que o xerife continue pensando que você tem um advogado e que este advogado está pronto para agir. Não podemos fugir como covardes. Temos que parecer estrategistas. Ela amarrou o bilhete à pata de um pombo-correio velho que Matias mantinha para enviar ordens de suprimentos raras. Em 10 minutos eles estavam prontos. A casa foi deixada como se Matias tivesse saído apenas para um longo dia de trabalho. Apenas as marcas de pneus no solo e o cheiro persistente de pólvora denunciavam o confronto que havia ocorrido. Matias ajudou Elara a montar o cavalo, a mão dela apertando a sua por um momento. Não havia necessidade de palavras, eles se entendiam. Estavam juntos naquela fuga desesperada. Eles se tornaram foragidos. O sol já estava alto e a luz do meio-dia iluminava o caminho íngreme para as montanhas. Matias olhou para trás, para a fazenda que havia sido o seu lar e o seu isolamento. Ele sabia que, se fossem pegos, ele seria acusado de acobertamento e agressão a um oficial da lei. A forca que estava destinada a Elara poderia agora ter 2 laços.
Mas ao lado dele, Elara cavalgava com uma determinação silenciosa. E Matias sentia que a jornada, por mais perigosa que fosse, era a única maneira de provar que a vida dela valia a pena ser vivida e a sua dignidade recuperada. Eles entraram no labirinto de cânions e rochas, buscando refúgio no silêncio inóspito das montanhas, onde apenas a resiliência e a fé poderiam mantê-los vivos e juntos. Ela seria enforcada por um crime que não cometeu, mas descobriu que a verdadeira sentença era a liberdade foragida ao lado do homem que arriscou tudo por ela. Você lembra de um tempo em que a justiça não era cega, mas sim vendida, e como a vida de dois inocentes foi colocada na balança da fé e da resiliência. Esta é a conclusão de uma jornada de dor e redenção, de uma fuga desesperada em busca de um lugar onde o passado não pudesse alcançá-los. Se você está acompanhando esta história desde o início, deixe seu like e comente de qual cidade está assistindo para sabermos até onde a força de Matias e Elara alcançou. E se ainda não se inscreveu no canal, esta é a hora de fazer parte da nossa comunidade, pois histórias como esta precisam ser contadas. O caminho íngreme forçava os cavalos, e a cada metro vencido, o ar se tornava mais rarefeito e o silêncio mais opressor. Eles cavalgaram por horas, o sol se movendo lentamente no céu implacável, transformando as sombras das rochas em silhuetas alongadas e traiçoeiras. O cheiro de pinho seco e terra virada preenchia o ar gelado que descia dos picos. Elara sentia o corpo rígido pela tensão, a adrenalina diminuindo e dando lugar a uma exaustão profunda e dolorosa. Ela não ousava olhar para trás, mas sabia que em algum lugar abaixo, a lei e o julgamento sumário se armavam contra eles. Matias, na frente, parecia uma extensão das próprias montanhas, duro, silencioso e imutável. Ele guiava o caminho através de trilhas de animais que só ele, com sua vida de isolamento, conhecia. Eles precisavam de água e, mais crucialmente, de um esconderijo que pudesse resistir a uma busca persistente. No final da tarde, enquanto o céu assumia tonalidades de laranja queimado e roxo profundo, Matias sinalizou para Elara. Ele a levou a uma fenda estreita, escondida por um denso aglomerado de arbustos de zimbro e pinheiros retorcidos pelo vento. Ao desmontar, Elara sentiu as pernas tremerem e precisou se apoiar no flanco quente do cavalo. A fenda se abria para uma pequena caverna de rocha calcária, seca e protegida. Era primitiva, mas oferecia a segurança que tanto ansiavam. Matias descarregou os suprimentos essenciais, cobertores, café, alguns pedaços de carne seca e o rifle. O som de pedras rolando sob seus pés era amplificado pelo eco da caverna. Ele acendeu um pequeno fogo, controlando a fumaça para que subisse lentamente e se misturasse à névoa noturna, impossibilitando sua detecção a longas distâncias. Pela primeira vez desde que fugiram, eles puderam se encarar sob a luz bruxuleante das chamas. Os olhos de Elara refletiam o fogo, mas a sua alma parecia gelada. Ela sabia que tinha escapado da forca, mas a liberdade que havia alcançado era uma jaula feita de medo e incerteza. Matias estava sentado à sua frente, limpando metodicamente o rifle. "Você não precisava ter feito isso por mim", ela disse. A voz rouca, quase um sussurro que se perdia no crepitar da lenha. "Você perdeu tudo." Matias parou o movimento das mãos e olhou para ela, o semblante sério, mas sem arrependimento. "Eu não perdi nada que não estivesse disposto a sacrificar, Elara. Minha fazenda era meu isolamento. Você é minha razão. Se fosse para viver em paz sozinho ou arriscar tudo por aquilo que é certo, eu escolho o risco. Eu vi o medo nos seus olhos no celeiro. Vi a injustiça na cidade. Eu não podia permitir." As palavras dele eram simples, mas tinham o peso da montanha que o cercava. Elara sentiu as lágrimas se acumularem.
não de medo, mas de uma gratidão avassaladora. Ele era um homem que, em seu silêncio, tinha encontrado a força para confrontar o mundo por ela. Ela se aproximou do fogo, estendendo as mãos para o calor. E agora, o que faremos? A lei vai nos procurar. Eles sabem que estou com você. Matias puxou um mapa rudimentar feito de pele, desenhado com carvão. Vamos para o sul, Elara, para as terras altas. Há um assentamento lá, longe das rotas comerciais e da autoridade central. É difícil, hostil, mas ninguém vai nos procurar lá. Teremos que viver da caça e da terra, mas viveremos livres. A decisão estava tomada. Não havia espaço para retorno. A vida que eles construiriam seria selvagem, espartana, mas seria deles. Eles compartilharam a carne seca e o café, o primeiro alimento decente em muitas horas. O silêncio voltou, mas não era o silêncio pesado da solidão de Matias. Era o silêncio compartilhado da cumplicidade e do plano em andamento. Elara observou Matias dormir, a cabeça apoiada na cela. Ela viu a rigidez de seu corpo relaxar, e a paz que ela havia trazido, mesmo em meio ao caos, parecia ser seu novo sustento. Ela acordou com o cheiro da manhã e o som de Matias preparando os cavalos. Aquele dia marcou a primeira etapa de sua reconstrução. Eles se moveram por 2 semanas, avançando cautelosamente, evitando qualquer sinal de civilização. Elara aprendeu a ler a floresta, a distinguir os sons dos predadores e a rastrear as fontes de água. Matias ensinou-lhe a atirar e a montar acampamento rapidamente. Sua relação era construída sobre a urgência da sobrevivência, mas florescia na admiração mútua. Elara descobriu que a força de Matias não estava apenas em seus braços, mas em sua inabalável bússola moral. Matias redescobriu a voz, a alegria e a leveza que o isolamento havia roubado. Elara não era mais a viúva em desgraça. Era uma mulher com propósito, forjada pelo fogo da injustiça. Eles finalmente alcançaram as terras altas, uma vasta extensão de terra indomada, onde as nuvens tocavam os picos rochosos e a vida humana parecia irrelevante. Encontraram o assentamento, uma pequena comunidade de renegados e visionários, pessoas que também buscavam uma segunda chance longe dos olhos do mundo. Eles foram aceitos com reservas, mas sua honestidade e capacidade de trabalho rapidamente ganharam o respeito dos moradores. Matias e Elara construíram sua casa juntos, tijolo por tijolo, não uma fazenda grande e solitária, mas uma cabana firme contra a encosta da montanha. Enquanto trabalhavam, o sol nascendo sobre as terras que agora eram deles, Elara sorriu, um sorriso genuíno que Matias nunca tinha visto. Eu não fui enforcada, ela disse um dia, enquanto plantavam uma pequena horta. Mas, de certa forma, a Elara que existia antes, aquela amedrontada e submissa, morreu. Você a libertou. E você me salvou de um isolamento que era apenas uma morte lenta, respondeu Matias, segurando a mão dela. Eles se tornaram a prova viva de que a dignidade humana não pode ser quebrada pelas sentenças dos homens, e que a fé em algo maior que a própria lei é o que realmente sustenta a vida. A forca, destinada a tirar a vida de Elara, havia se tornado o cadinho onde o amor deles foi forjado, e a justiça finalmente se manifestou, não nos tribunais, mas na liberdade selvagem das montanhas. A jornada deles nos ensina que mesmo nos momentos de maior escuridão e injustiça, a resiliência e a coragem de um coração solitário podem reescrever um destino cruel. Se esta história tocou você, compartilhe-a com aqueles que precisam de uma mensagem de esperança. Inscreva-se no canal para não perder a próxima história de vida real que vamos contar. E deixe seu like se você acredita na força da dignidade humana. Fique ligado para a próxima jornada emocionante.